pessoal. A Mônica vai falar um pouquinho sobre cultura para vocês hoje. A Mônica teve uma passagem pelo Airbnb, Nubank, WeWork, Log e atualmente está na Nexo. Mônica, pode ficar à vontade sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, e pode ficar à vontade. Obrigada, Marina, Felipe, pela apresentação. Enfim, fiquei super feliz com o convite, né? Falei para a Marina e para o Felipe que, enfim, é sempre um prazer, porque sou ex-aluna da USP, então é sempre bom voltar um pouco aí para essa comunidade. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui que acho que pode ajudar a gente a trocar um pouco mais sobre o assunto. A Marina... Ih, eu tô me ouvindo, peraí. Aí. A Marina me encaminhou um questionário, né, que acho que ela mandou para vocês com algumas dúvidas que as pessoas estavam tendo, tal, e achei bem legal porque estava bem em linha também com o que eu estava pensando em trazer para vocês. Não sei se eu vou conseguir abordar tudo também, mas qualquer coisa, enfim, vamos tirar dúvidas. Acho que sobra um tempinho no final para a gente conversar e trocar mais. E qualquer coisa também já peço perdão porque eu tô com a minha cachorra aqui. Isso pode acontecer de vez em quando, então, enfim, por favor, tenham paciência. Eu posso compartilhar minha tela aqui, gente? Fica à vontade, já te coloquei como co-host, tá bom? Beleza. Pessoal, queria só pedir um favor também, quem puder ligar a câmera, que a gente faz uma interação bem mais legal para quem tá apresentando, para quem tá falando. Então, quem puder, por favor, liguem a câmera, tá bom? Boa. Vocês estão vendo minha tela? Temos sim. Sim, senhor. Legal. Bom, então, Marina e Felipe já me apresentaram, mas eu sou a Mônica. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cultura organizacional. No tema, contar um pouquinho mais da minha trajetória, né? Porque ela, enfim, teve voltas e reviravoltas e não foi muito linear. Mas eu fiz publicidade e propaganda na USP, na ECA. Quando eu estava na ECA, eu participei da empresa Júnior, na ECA Júnior, e eu trago isso daqui porque tem um link com toda a história, mas na Júnior eu fui diretora de RH, da gestão 2011, assim, né? Dá uma vergonha de falar o ano, porque, enfim, faz muito tempo, apesar de parecer que foi ontem. Mas, enfim, foi uma experiência, né, muito, muito bacana. E eu sempre menciono isso, porque no momento que eu estava lá trabalhando com RH, com toda a parte, né, de seleção dos colaboradores, a gestão dos diretores, toda a parte de clima, performance e tudo mais, eu pensava, putz, isso é uma coisa que eu vou fazer só na Júnior. Eu nunca vou trabalhar com qualquer coisa ligada a RH fora daqui, porque eu tinha muito esse estigma, né, de que era uma área chata, era uma área que lidava com desligamentos e contratações, e é a área que nunca funciona direito, que o pessoal só vai para reclamar, então eu tinha muito isso na minha cabeça e falava, meu, só aqui mesmo para trabalhar com isso, mas fora vai ser um outro esquema, né? E aí, saindo de lá, depois quando acabou a gestão, eu comecei a fazer publicidade muito pensando em trabalhar em agências de publicidade, né? Tinha todo aquele sonho de trabalhar em grandes agências, fazer campanhas e tudo mais. Acabei trabalhando em duas agências, que eu não sei se vocês conhecem, uma que é a Grey e a outra do grupo Publicis. Trabalhei na área de planejamento estratégico e ainda estagiária, né? E aí, lá pelo segundo, terceiro ano da faculdade. E aí, assim, foi uma experiência legal, mas eu vi que não era nada do que eu queria para minha vida. Não queria mais esse mundo, assim, tipo, caiu muito por terra, né? O sonho de trabalhar em agência, muito justamente por causa da cultura que eu fui percebendo que tinha lá dentro, assim, né? Então, enfim, acho que hoje talvez isso esteja sendo questionado e esteja mudando, mas era aquela cultura de, né, fazer qualquer coisa para agradar o cliente, concorrência, job de madrugada, enfim, não tem horário para trabalhar, não tem horário para começar nem para terminar. E isso ainda estagiária, né? Então eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. E aí tive uma ótima desculpa para sair, né, da Publicis, que é onde eu estava, né, depois da Grey, que eu consegui uma bolsa pela USP para estudar fora, fiz um semestre de intercâmbio. Doninha, peraí. Desculpa, gente. E aí, ela tá brava aqui porque tá ouvindo o barulho do vizinho. Enfim, e aí voltei e também ainda não sabia muito bem o que fazer, me aventurei um pouco, né, me chamaram para fazer parte de novo de agência, na própria entrevista de emprego ali,
a própria pessoa que estava me entrevistando falou assim, não sei se você está com certeza de que é isso que você quer para você, sabe? Vai para casa, pensa com mais cuidado, depois você me fala. E aí fui para casa, na mesma noite mandei um e-mail, falei, não é isso que eu quero para minha vida mesmo. Me aventurei um pouco em terceiro setor, trabalhei em fundação, e aí surgiu uma oportunidade de prestar um processo para uma empresa que era o Airbnb. Isso foi em 2015, então era uma época que ainda não se sabia muito bem o que era o Airbnb, precisava explicar para minha família, né, o que era, gente, é um negócio, né, que você entra lá no site, escolhe uma casinha, pode ficar hospedado lá, né, enfim, a casa de outra pessoa, você pode estar com a pessoa ou não, tinha que ficar explicando um pouco do que era o Airbnb, e aí foi, assim, foi um pouco o ponto de partida para entrar um pouco nesse universo das empresas de tecnologia, das empresas bem no clima startup, né, então, na época que eu entrei, enfim, a equipe ainda continua enxuta no Brasil, mas na época tinha, sei lá, umas 12, 14 pessoas no máximo, numa casinha em Pinheiros, assim, então era bem um climão startup. E aí do Airbnb, enfim, trabalhei com marketing lá dentro. Do Airbnb, acabei indo para a Log, passei um tempo também no marketing da Log. Também no início, quando a empresa ficava lá em Alphaville. Trabalhei muito com a parte de eventos, ativações, o marketing da Log. De lá, eu fui para a WeWork. A WeWork, ela estava abrindo aqui no Brasil, então foi no começo de 2017, estava começando a montar a equipe no Brasil, a gente não tinha nem escritório, nem nada. E aí, enfim, o meu treinamento foi fora e tudo mais. E aí foi uma pessoa que trabalhou comigo, a Community Manager que trabalhou no Airbnb comigo. Ela entrou na equipe da WeWork, me chamou, fiz todo o processo e acabei indo trabalhar com gestão de comunidade na WeWork. Bem no início, assim. Então, a gente não tinha escritório, a gente alugava sala de reunião de hotel para conseguir trabalhar, muitos perrengues. E justamente por ter pegado muito essa fase inicial, foi muito aquilo, assim, como que a gente monta um negócio do zero, né, uma operação do zero aqui no país, assim. Então, enfim, eu trabalhava com essa parte de comunidade, mas no início, como a gente não tinha nenhuma comunidade de membros, né, comunidade de empresas para trabalhar, enfim, trabalhei na parte de vendas, fui comercial, trabalhei na parte de RH, ajudava na parte de recrutamento, de seleção. E um dos projetos que eu me envolvi lá dentro, até porque o diretor sabia que eu tinha tido aquela experiência lá atrás, na empresa júnior, ele me botou para ser responsável para criar o primeiro programa de estágio da WeWork, que é o programa que rodam até hoje. E aí foi quando eu tive muito esse contato com essa área de people, de cultura, né? De, enfim, criar um programa de estágio, de pensar como que seria a experiência das pessoas dentro daquela empresa, como que faria um onboarding, como que você faz um treinamento, como que você conversa com os managers e vê como que a gente faz todo o job rotation e onde as pessoas precisam se desenvolver mais e tudo mais. E fui muito me apaixonando por essa área, assim. Então, foi quando eu comecei a pensar, putz, acho legal, sabe? Gosto bastante. Cultura é uma coisa que me interessa muito. Era uma coisa que eu puxava lá dentro, que eu conversava com as pessoas, puxava uns one-on-ones pra gente fazer e tudo mais. E aí começou a plantar aquela sementinha, né? E dali, enfim, me ofereceram no final uma vaga para ir para a área de people, mas ao mesmo tempo também eu recebi uma proposta do Nubank, que foi a última empresa pela qual eu passei, para começar a estruturar a área de community dentro do Nubank. Tanto lá no Airbnb, ainda em marketing, mas, enfim, ligado à community, na WeWork, eles precisavam de alguém para começar a estruturar essa área de comunidade, né? Como o Nubank já tinha uma comunidade super orgânica de fãs e clientes, né, do Nubank que já eram super engajados com a marca, já eram embaixadores, como que, enfim, a gente olhava para isso de uma forma estratégica. Então, foi um pouco irrecusável para mim, assim, por mais que eu estivesse pensando em mudar de área, para mim, sei lá, era uma puta oportunidade, um desafio ir para um lugar novo, uma empresa que eu já gostava, que eu já, enfim, era muito fã para começar uma área nova. Então, acabei indo para lá. Enfim, toquei alguns projetos, coloquei a plataforma de comunidade que é no Community de pé. Só que aí aquela sementinha que tinha sido plantada em mim ficou, né? Então eu ainda, gosto muito dessa área, comecei a estudar psicanálise no meio disso tudo. E aí, enfim, tô me delongando um pouco, mas aí eu lembrei de um freela que eu tinha feito lá atrás também, ainda junto com o estágio na fundação que eu tava, que era a Nexo, que basicamente... Vocês estão conseguindo ver toda a minha tela, gente? Porque... Aham. Ah, tá, não. Tem a barrinha de vocês aqui, eu achei que tava tapando. Mas, enfim, e aí eu fui para Nexo,
que não sei se vocês conhecem, mas a Next ela surgiu em 2014, mais ou menos, chamado Projeto Next, que era um projeto da Box 1824, que é uma empresa que trabalha com estudos de comportamento do consumidor, estudos de tendências e inovações. E aí dali surgiu esse projeto Next, que era uma metodologia nova que foi desenvolvida para conseguir atrair os maiores talentos do país, maiores talentos jovens do país, das melhores universidades, enfim, pessoas com experiências de vida muito bacanas e né, tipo Ambev, Red Bull, Itaú, Votorantim, enfim, tinha várias empresas e aí isso surgiu de uma forma, enfim, orgânica, foi se estruturando cada vez mais. O projeto Next virou a Nexo, né, que hoje é uma empresa por si só. E aí dessa parte de recrutamento evoluiu muito também para a parte de cultura, né? Então, para a gente fazer o recrutamento, a gente precisava diagnosticar toda a cultura das organizações, entender o que a empresa estava precisando para recrutar esses talentos. A gente se especializou muito nesses estudos de cultura. E a partir disso também, uma vez as pessoas dentro dessas empresas, como que a gente desenvolve essas pessoas, né? E aí surgiram programas de desenvolvimento de lideranças, módulos de desenvolvimento, a gente foi crescendo. Então, hoje a gente atua nesses dois pilares, que é basicamente cultura e desenvolvimento. E aí dentro disso a gente faz todos os tipos de projetos possíveis que se encaixam nisso. A gente trabalha de uma forma muito customizada com o cliente e entende realmente qual é a real necessidade deles, né? Aqui, enfim, só para mostrar alguns dos clientes que a gente tem. Então, acho que os mais recentes hoje são... A Ambev está com a gente desde o início, mas a gente continua falando com eles, né, fazendo projetos com eles até hoje. Facebook foi um dos recentes também. Votorantim, Magalu, Porto Seguro, enfim, a gente tem trabalhado agora com cliente de fora também. E aí, entrando, enfim, no tema, né, do encontro, que é cultura. E aí, gente, fiquem super à vontade aqui. Eu preparei essa apresentação, mas fiquem super à vontade para também me interromper e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. No final, acho que a gente também pode conversar um pouco mais. Mas queria entrar um pouco nesse tema, assim, de cultura, né? Tipo, o que é cultura? Né? E até desmistificar um pouco também do que a gente acha que é cultura, assim. Então, o que é cultura? Uma coisa que as pessoas não sabem muito é a raiz da palavra cultura, né? Então, a palavra cultura, ela tem uma origem latina da palavra colere, que significa isso de habitar, de cultivar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cultura de arroz, cultura de milho, é muito desse significado de cuidado, de você cultivar algo, de você proteger algo e de se desenvolver e crescer, né? Então, isso, enfim, a raiz está dentro disso, assim, ela foi depois sendo adaptada para a sociedade, para pessoas, né? Tem a ver também, foi ligado também com religião, no sentido de você proteger algo, honrar algo, né? Mas, enfim, a raiz da palavra cultura tem muito disso, de ser algo que você olha com cuidado, né? Você protege, você cultiva e cuida de uma cultura ali de arroz para que ela se, né, desenvolva e dê frutos e, enfim, isso é muito importante. Porque cultura, enfim, acima de tudo, cultura, então, é um elo social, né? Os grupos humanos, assim, eu não sei se vocês já leram o livro Sapiens, que é um livro que, enfim, né, o best-seller que eu fui tardiamente ler só esse ano, assim, mas o autor fala muito disso, assim, né? Como que os sapiens se diferenciaram de outros animais. Basicamente, foi muito por conseguir formar cultura, né? Por conseguir ter ali alguns elementos, né? Mitos, rituais enfim, coisas que uniram os sapiens ali em torno de algo comum, né? De uma origem comum, de uma crença comum, e eles começaram a se juntar e criou-se esse elo social em torno de algo que foi depois sendo chamado de cultura, né? Então, esses grupos humanos que partilham não somente uma origem comum, mas também um destino comum. E essa forma como a gente expressa por meio desses elementos que conectam indivíduos a um grupo coletivo. Enfim, tá um pouco teórico aqui, gente, mas acho que é interessante trazer essa parte mais antropológica da coisa, mas já a gente entra um pouco mais para a parte das organizações. E aí, assim, só para também deixar um pouco mais palpável para vocês o que são esses elementos que conectam indivíduos a um coletivo, né? E aqui eu já entro um pouco mais também nessa parte organizacional. Então, pensando nos elementos que a gente tem que ajudam a formar cultura,
tem 5 elementos super importantes, que são símbolos, rituais, heróis, valores e propósito. Quando a gente fala de símbolos, basicamente a gente fala desses elementos estéticos que dão forma à cultura na prática, né? Então, trazendo um exemplo, por exemplo, quando você vai no escritório do Google e você entra lá e você vê as cores do Google, você vê o robozinho do Android ali na entrada, você vê, né, os carrinhos de comida que o Google deixa à vontade para todo mundo, enfim, quando você vê os elementos que estão lá dentro, isso ajuda no seu imaginário a você entender o que é a cultura daquele lugar. Então, símbolos também são muito importantes para a formação dessa cultura, né? A gente tem também rituais, e aí isso até se conecta, eu vi que uma das perguntas que mandaram foi um pouco como que você consegue manter as pessoas da sua empresa engajadas no momento, por exemplo, como a pandemia, que está todo mundo em casa, cada um por si só, sem conseguir estar no escritório, que tem lá os símbolos, que você consegue interagir com as pessoas, todas elas juntas num coletivo. Basicamente, isso se dá por meio de rituais, né? Que hoje está sendo cada vez mais importante, justamente até por esse momento que a gente está vivendo. Mas o que são esses rituais? São esses momentos compartilhados que marcam muitas trajetórias profissionais das pessoas, porque elas trazem, elas formam e criam um valor emocional para a pessoa. Então, por exemplo, um ritual, você fazer um all hands na sua empresa, sei lá, todo mês, uma reunião que você reúne todo mundo e vocês passam juntos por assuntos em comum de todos, vocês falam sobre valores da empresa, vocês falam sobre resultados, enfim, você tem algumas práticas ali dentro também que ajudam a formar isso, é um ritual, né? E isso cada vez mais, por exemplo, agora da pandemia, muitas pessoas começaram a fazer novos rituais também para tentar humanizar um pouco essas relações que estão distantes, né? Então, hoje, por exemplo, na Nexo mesmo, a gente sempre faz uma reunião semanal da empresa, que a gente passa por, né, por pautas ali de projetos, status, deadlines e tudo mais, mas antes de começar ou depois da reunião, num check-in, você fala como que você chega, né, como que você está se sentindo hoje, como foi seu final de semana, enfim, ou um check-out, como que você sai da reunião, o que você está sentindo. Isso é muito importante, esses rituais são muito importantes muito para isso, né, para você, enfim, não falar apenas de números, resultados, metas e coisas profissionais, mas você também trazer um pouco desse lado mais pessoal e vulnerável das pessoas para esses rituais da empresa. Isso não parece sim, mas na verdade parece, mas falando não parece tão óbvio, mas, enfim, faz muita diferença para as pessoas. Isso conecta as pessoas com a empresa, né? A parte de heróis, eu nem gosto tanto dessa palavra, porque acho que é uma coisa muito herói, né? Heróica e tudo mais. Mas heróis, basicamente, são as pessoas, né? Os ícones, quem são as pessoas referências na cultura da sua empresa, né? Então, quando você pensa na Apple, você pensa no Steve Jobs, né? Quando você pensa, enfim, Microsoft, Bill Gates, enfim, quem são as pessoas? XP, Guilherme Benchimol, né? Quem são essas pessoas? Magalu, Luiz Helena, sabe? Quem são essas pessoas que acabam virando um pouco esses ícones, né? São as pessoas referências para a cultura da empresa. Isso eu vou falar um pouco mais para frente também, que acho que isso é muito importante para vocês, como os fundadores da empresa viram muito esse símbolo, um símbolo da cultura, e como que isso se permeia durante, assim, a eternidade, praticamente. Então, é bem, bem relevante. Valores, acho que vocês, enfim, já sabem o que é, né? Mas é isso, né? Como que você valoriza o trabalho, como que você faz essa forma, né, de ver o mundo, como que você compartilha esses valores com as pessoas da sua empresa e vivem essa mesma cultura, essas mesmas crenças. E o propósito, que é basicamente a força motriz, né? Então, o que move as pessoas no trabalho? Por que eu acordo todo dia e vou trabalhar acreditando em algo, sabe? Qual que é a força motriz que me move? Qual que é a missão da minha empresa? O que eu estou fazendo aqui que realmente é o que me driva para seguir, né? Enfim, criando essa startup, para seguir ali construindo isso que eu estou ajudando a construir. Então, esses 5 elementos são super importantes para a cultura de qualquer empresa. E aí, queria perguntar para vocês assim também, quando vocês pensam em cultura, né, uma cultura forte, assim, empresas que têm uma cultura forte, quais são as empresas que vêm na cabeça de vocês quando vocês pensam em alguma empresa que tem uma cultura bem estabelecida, bem forte, que te vem de primeira cabeça? XP, Grupo XP. Itaú. Magalu. Ambev. Uhum. Alguma outra?
Pra mim sempre vem o Airbnb na cabeça. Spotify. Nubank também. E o Work também. A própria Google. Boa. Eu trouxe aqui algumas das empresas que eu imagino falar. Então, Google, Facebook, Netflix, Nubank, que alguém falou também, acho que foi o Felipe, Spotify, que alguém falou também, Ambev, que alguém também falou, e ThoughtWorks. Então, assim, não por coincidência, quando eu perguntei isso, muitas das empresas que eu coloquei aqui foram as empresas que vocês falaram, né? Porque as empresas que têm uma cultura forte, elas são as empresas mais aspiracionais atualmente para os talentos do mercado. Então, assim, a gente na Next, a gente faz muitas conversas, né? Tanto internamente com colaboradores das empresas com as quais a gente trabalha, mas a gente também fala muito com talentos do mercado, né? Principalmente jovens talentos do mercado. Quais são as empresas que vocês mais sonham em trabalhar? E essas, assim, são algumas, né? Tem outras também, muitas das que vocês falaram também, mas são algumas das que sempre vêm ali, de primeira na cabeça das pessoas. E aí, por que isso? Porque uma cultura forte, ela gera aspiracionalidade. E eu digo aqui aspiracionalidade até mais do que atratividade, porque não é só ser uma empresa atrativa, que tipo, é legal, seria legal trabalhar em tal lugar. Mas uma empresa aspiracional, que é, putz, meu sonho seria trabalhar no Google. Cara, adoraria trabalhar no Nubank. Nossa, Spotify, deve ser um tesão trabalhar lá dentro. Então, enfim, tem uma cultura forte, né? Gera essa aspiracionalidade, gera engajamento dos colaboradores dentro da sua empresa, e por ter engajamento gera bons resultados também, né? Então, cultura basicamente é um ativo essencial das empresas, né? É uma coisa que cada vez mais as empresas olham para isso e sabem o quão importante é isso, porque isso não só traz essa aspiracionalidade, essa coisa mais do imaginário, do simbólico das pessoas, mas gera o resultado também, né? E aqui uma coisa que eu trago para vocês é que conforme as empresas forem entendendo também cada vez mais, né, como que, enfim, ter uma cultura forte, uma cultura bem estabelecida é uma coisa importante, né, e isso cada vez mais a gente vê que as empresas nos procuram justamente porque elas querem, né, ver o que está de errado, o que tem de certo, o que eu preciso potencializar aqui na minha empresa em termos de cultura. As empresas, enfim, as pessoas estão procurando mais sobre o termo cultura no Google. E uma coisa que é muito interessante é que as pessoas procuram ali, né, o termo cultura organizacional, mas quase tanto também que eles procuram cultura organizacional, eles procuram o termo cultura Google. Então, assim, o Google virou essa empresa que virou muito uma referência de cultura, né? Tipo, quando você pensa em cultura, Google te vem à cabeça. Isso é uma coisa que, enfim, faz super sentido, só que ela também traz dois estereótipos pra gente quando a gente pensa em cultura. O primeiro estereótipo é que cultura é um tema de empresas que nascem com produtos digitais. Então, enfim, vocês me falaram ali, né? Magalu, Ambev, Itaú, mas as outras empresas foram muito essas empresas digitais, né? Airbnb, Google, Spotify. Então, as pessoas têm um pouco de que, tipo, a cultura é uma coisa que vem dessas empresas que nasceram digitais. E não é bem assim. O segundo estereótipo é que você precisa perseguir esse modelo de cultura forte para replicá-lo na minha organização, né? Então, se o Google tem uma cultura que é muito referência, eu vou pegar a cultura do Google e vou aplicar aqui na minha startup, na minha empresa e vou trazer isso para mim. E é uma outra inverdade também, porque as coisas não funcionam muito bem assim. E eu já falo para vocês por que não. Mas, enfim, esses estereótipos foram sendo criados na cabeça das pessoas por causa disso. E, enfim, eu tô aqui muito falando disso, né? Tipo, a cultura forte, as empresas têm uma cultura forte, mas afinal, né? Vamos ali, enfim, entender melhor o que é uma cultura forte, então, quando a gente fala de cultura das empresas. E aí eu trouxe aqui, eu reuni alguns pontos que eu acho que são os principais, e que acho que dá pra gente explorar de uma forma também mais didática, mais tangível, assim. Mas o primeiro ponto que eu trago aqui do que é uma cultura forte é uma cultura orgânica. Então, as pessoas vou desenhar aqui a cultura que eu quero e vou aplicar a cultura dentro da minha organização. Não, gente, a cultura da sua startup, seja ela de 2 pessoas, que talvez acho que seja né, a situação e o momento que vocês estão vivendo agora, mas ela já existe. Um dos fundadores do Nubank, né, o Davi Vélez, que é o CEO, ele falava muito pra gente quando ele falava de cultura, ele falava isso, a cultura, ele leu em um livro, que agora não vou saber qual livro que é, mas ele fala assim, a cultura, ela nasce das primeiras 10 pessoas da organização. Pô, a partir disso, a cultura já tá ali, sabe? Eu trouxe, enfim, no fundo aqui,
não sei nem se eu podia, mas eu tirei o print de um vídeo que eu tenho do Nubank, quando o Nubank ele ainda estava numa casinha que ficava na Rua Califórnia, onde nasceu a operação da startup. Então, enfim, vocês estão vendo aqui no print, acho que tem 5 pessoas, 2 mesas, computadores que eles foram ali colocando, acho que tem sei lá, tem mais gente na outra parte, eu sei que um dos fundadores acho que dormia nessa casa, enfim. Mas assim, começou ali, e ali já existia, por mais que as pessoas não pensassem tanto em cultura, o que a gente está vivendo aqui, a gente está construindo uma cultura da nossa organização, a cultura já existia, ela já tinha nascido, ela é orgânica, né? Ela nasce, não é uma coisa que você fala, agora eu vou fazer surgir a cultura. Não, ela já está lá, e a cultura da empresa de vocês, da startup de vocês, já existe, gente. O segundo ponto... Ai, deixa eu tirar a barrinha aqui, não sei se eu consigo, porque eu não consigo ler. Não vou conseguir ler, mas tudo bem. O segundo ponto de cultura forte é a autenticidade. Então, isso que eu falei, né? Você não vai pegar uma cultura Google e replicar e trazer para sua organização. Não existe isso de dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque a cultura que funciona numa empresa que está ali estabelecida no mercado, talvez não seja a cultura que vai funcionar para sua empresa, porque não faz sentido, né? Você tem um outro contexto, você tem um outro tipo de pessoas, um outro mindset, enfim, não faz sentido você querer replicar e trazer para sua empresa uma cultura que já existe no mercado. Então, ela tem que ser muito autêntica, ela tem que estar muito ligada à própria história de vocês, à história dos fundadores da empresa. Aqui eu trouxe exemplo de Magalu, um projeto que coordenei esse ano, a gente, enfim, fez um projeto de Employee Value Proposition para eles, e era, assim, incrível como todo mundo com quem a gente falava do Magalu, sabe, de qualquer nível da hierarquia, assim, desde o estagiário até o diretor, a figura, né, a figura da heroína que eles têm lá dentro é a Luísa Helena. E isso era muito legal, porque a gente viu quão forte era a cultura e quanto que isso também estava ligado à história da Luísa Helena. Então, todo mundo ali sabia contar a história pra gente. Porque teve a tia Luísa, que era a tia da Luísa Helena, que lá em Franca criou uma loja de aparelhos domésticos. E aí, quando entrou a Luísa Helena, ela impulsionou isso, trouxe para São Paulo, tal. Hoje eles falam bastante do Fred, que é o filho da Luísa Helena, né, que tá, enfim, coordenou toda... Ele que impulsionou essa parte de transformação digital do Magalu, mas assim, você vê que ali, por mais que ela tá no conselho hoje, né, ela nem é mais a pessoa que tá ali no dia a dia, né, quem tá é o Fred, que é o filho dela, mas como isso tá muito... A cultura de Magalu tá em volta da figura da Luísa Helena. Isso é muito autêntico, né? Então, como que vocês pensam também que a cultura de vocês vai estar muito... Tem que ter muito a ver com a verdade de vocês, com a história de vocês, né, com o que vocês estão criando hoje. O terceiro ponto aqui coerência e consistência. E isso é muito importante, acho que isso é uma das coisas que a gente mais repete para os nossos clientes, como hoje em dia também, até das gerações mais novas, enfim, principalmente na geração Z, como isso de você ser coerente e consistente é uma coisa cada vez mais cobrada e mais exigida das organizações, né? Então, não basta só você ali ter a sua narrativa, né? Não basta você ter seu storytelling e você vender uma coisa que você não pratica no seu dia a dia, né? Você realmente aqui tem que walk the talk. Assim, aqui, na verdade, eu coloquei o sinalzinho errado, mas o story doing é maior que o storytelling, né? Você realmente mostrar aquilo nas ações do seu dia a dia é muito maior do que você só vender que você faz isso. E as pessoas estão de olho nisso, né? As pessoas estão vendo que, putz, tal empresa fala que é muito diversa, mas você olha lá sei lá, o pessoal do C-level deles e só tem homens. E aí, cadê a diversidade, né? Então, é importante você ter essa coerência, essa consistência. Aqui o exemplo que eu trouxe, na verdade, é um exemplo até um exemplo negativo da coisa, mas para ilustrar um pouco como que isso pode ser danoso para a cultura de uma empresa, é o caso da Uber, né, que em 2017 teve vários escândalos envolvendo, enfim, o próprio, né, fundador da Uber, teve casos de assédio e tudo mais. E o então presidente da época, que era o Jeff Jones, ele pediu demissão e o argumento dele foi: essa empresa ela não tem a ver com os meus valores. Eu não acredito nisso, ela não é coerente, ela não faz o que ela prega, então, tchau, não quero trabalhar aqui. Então é importante que tenha essa coerência, né, do discurso que você vende com o que você realmente vivencia na prática da sua empresa. O quarto ponto é justamente a questão de diversidade. Então, eu sei que parece até um tema um pouco batido hoje, porque a gente ouve tanto isso, mas é uma coisa que, enfim, ela vai se perdurar ali por muitos anos. E quando eu falo diversidade, né, enfim, tem essa questão que
a diversidade de pessoas que vão compor também o time da sua empresa, muito mais pensando que, e aí tem esse conceito, né? Quando a gente pensa em atração de talentos, em seleção de talentos, a gente pensa muito em cultural fit, né? Acho que vocês talvez pensem isso, né? Se eu preciso contratar alguém, eu preciso chamar alguém que tem a ver aqui com o que eu estou fazendo, com a minha cultura, que tem esse fit cultural, que vai dar esse match. Só que hoje, e as empresas estão engatinhando e estão começando a olhar para isso com cada vez mais cuidado, mas é mais do que você olhar só para o fit cultural, tipo, quem que realmente já tem a cultura que eu quero que tenha aqui dentro, é quem também pode adicionar e agregar para a cultura da empresa. Então, mais que o cultural fit, é o cultural add. Como que eu consigo trazer pessoas para minha empresa que não só elas têm tudo a ver e se identificam com a cultura que eu tenho aqui dentro, mas como que ela também engrandece a minha cultura, né? Como que eu chamo pessoas que, enfim, lógico, você não vai chamar uma pessoa que não tem nada a ver com o que você acredita, mas como o que ela tem lá no background dela que vai trazer mais diversidade para o meu time, né? E diversidade é um tema que, enfim, tem estudos aí, mas não é uma coisa só linda e bonita, porque a gente fala disso, mas realmente também, tipo, traz resultados, né? Isso é provado, assim. Então, enfim, diversidade é uma coisa muito importante quando você pensa em cultura. Aqui, só para explicar, eu trouxe uma foto da ThoughtWorks, que é um case que eu adoro, assim, porque, enfim, a ThoughtWorks, não sei se vocês sabem, mas ela tem 3 pilares principais, e um deles é o Social Justice, que é a justiça social. E eles têm isso muito forte lá dentro, que no próprio processo de seleção que eles fazem, uma das etapas, que é o Third Pillar Round, é em cima de justiça social. Basicamente, eles fazem uma entrevista com os candidatos falando sobre temas de diversidade. Então, falando sobre, assim, vamos falar aqui sobre política, sobre o que você acredita em termos de inclusão, sobre racismo, sobre sistema de castas, né? Para entender se a pessoa, enfim, o que ela pensa sobre isso, ela tem consciência na questão de justiça social, e também para eles garantirem que realmente vai ter essa real diversidade dentro da empresa, né? Então, enfim, é um pouco do walk the talk. Eu não só vendo que eu sou diversa, mas eu realmente faço algo para trazer essa diversidade para dentro da minha empresa. E aí, o quinto ponto é uma cultura forte, mas é uma cultura adaptável. E isso é importante porque muita gente pensa que cultura é uma coisa que eu vou ali, enfim, né? Ela se criou ali naquele início, e ela vai ser aquele cristal lindo que eu vou deixar ali, e eu preciso preservar a todo custo, e a cultura não pode mudar, porque se mudar eu vou perder a minha essência. Só que não, né? A cultura ela é uma coisa que ela não pode ser imutável, ela tem que ser, enfim, tem que ser adaptável, ela tem que ter essa maleabilidade, né? Que não significa que você vai mudar a essência da sua cultura. A essência é uma coisa que sim pode ser imutável e ela permanece ali, né? A essência da sua cultura. Mas a expressão dessa essência, as formas de expressão, ela tem que ser adaptável para o novo contexto, né? Para os novos contextos que vão surgindo. Então, enfim, uma empresa que, sei lá, nasceu há 150 anos atrás, ela não pode ter as mesmas formas de expressão que ela tinha 150 anos atrás, agora em 2020, né? Então, essa capacidade de se adaptar às mudanças da sociedade, às mudanças dos contextos de mercado e de tudo, ela é muito importante. Eu trouxe aqui um exemplo que até, enfim, da Ambev, né, que as pessoas não sabem muito, porque acho que a Ambev, ela, por muitos anos, ela acabou criando, né, pelos próprios valores e tudo mais, muito essa imagem de ser uma cultura agressiva, de ser uma cultura só voltada a metas, uma cultura que não pensa nas pessoas. Não digo que não tem isso ainda, mas ela tem feito um grande esforço nos últimos anos para conseguir adaptar a cultura dela, né? Fazer algumas transformações culturais no sentido também enfim, se adequar mais a essas novas demandas, não só do mercado, mas as demandas sociais, as demandas dos colaboradores, e ir se transformando com isso, né? Ela mantém muito ali um foco em resultados, que está muito na cultura Ambev, ela tem muito ali da meritocracia, mas como que você adapta isso, né? E você transforma isso para uma coisa que tenha mais a ver com o contexto atual. Então, acho que essas são as grandes 5 características de uma cultura forte. Você tem alguma dúvida, Mônica, eu ia fazer uma pergunta, coincidiu com a sua fala aí também. Esses conceitos acho que são um pouco abstratos, assim, né? O que é a essência? O que é a expressão? Você poderia, pode ser no caso da Ambev mesmo, assim, ou de alguma outra empresa, o que você considera ser a essência e o que você considera ser a expressão, assim? Uhum. Concretizar um pouquinho mais esses dois termos, assim. Perfeito. Eu posso te trazer até, inclusive, um dos projetos que a gente fez,
Enfim, eu não vou poder falar qual marca que é, mas basicamente a gente fez um diagnóstico dentro dessa empresa, né? Que a gente, enfim, sempre faz, conversou com todos os colaboradores, com pessoas de fora sobre o que elas enxergavam dessa empresa, né? Pessoas de diversos níveis ali. E a gente viu que é uma empresa, enfim, é uma empresa bem antiga, né? E o que a gente viu foi que a expressão dela foi mudando ao longo do tempo. Então, o que a gente via no começo? No começo, e a gente até trouxe um pouco de não seria um arquétipo, mas vamos falar um arquétipo para ficar mais fácil, mas a gente viu muito que no passado ela tinha muito uma expressão de ser uma mãe coruja. Era uma empresa, sabe, que tipo, era uma mãe coruja, ela dava ali todos os benefícios para os seus funcionários, ela, né, estava sempre aberta a tudo, ela, enfim, cuidava muito das pessoas, dos colaboradores, mas no sentido de ser uma mãe corujona, assim, sabe, uma mãe mega protetora, hiperprotetora, enfim, que aí foi mudando ao longo do tempo, porque as pessoas começaram a ver que não estava dando certo ser uma mãe coruja, né, nessa figura que você tem, essa mãe coruja como empresa, e aí essa expressão começou a se mudar de mãe coruja, e aí a gente passou para esse passo que a gente falou que era o pai rigoroso, né? Então era um pouco tipo, viram que não estava dando certo ter a mãe coruja, então começou a ter essa expressão do pai rigoroso, né? Que é aquela pessoa que vai lá e começa então a colocar regra na casa, que começa a, enfim, cortar custos, que começa a cortar coisas, benefícios e tudo mais, e vira aquela figura do pai rigoroso. E a gente viu que essa expressão da empresa foi mudando ao longo do tempo, enfim, com isso trouxe coisas boas e muitas coisas ruins também, mas o que a gente percebeu é que, tipo, apesar de ter tido essa mudança de expressão, a essência se manteve. E qual que era a essência? A essência era a gente chamou de o caregiver, que é a essência de você, tanto a mãe coruja quanto o pai rigoroso, ele tinha por trás muito a preocupação genuína com as pessoas, né? Enfim, a forma como aquilo se expressava na cultura, ela mudou, mas a essência dela, que era a preocupação genuína com as pessoas, aquilo se manteve. O cuidado com as pessoas, aquilo se manteve, sabe? Então, não sei se ficou um pouco mais claro, assim, mas um dos exemplos que eu posso trazer do que a gente viu, assim, como que a essência daquilo, que é essa preocupação com as pessoas, o cuidado, a atenção, isso se mantém, mas a expressão, ela pode mudar. Nesse caso, enfim, né, pode mudar tanto para bem quanto para mal. Mas, enfim, é importante que haja essa maleabilidade de você entendendo conforme o contexto, que você precisa também fazer algumas mudanças na forma como você expressa essa essência da sua cultura. Deu para ficar mais claro? Entendi. Ficou sim, obrigado. Boa. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Na parte que você falou da TOTWORKS, das perguntas com as pessoas, eu achei, será que não são muito invasivas? Como que é esse limite, né, de entender? Porque a pessoa pode falar assim, você está querendo, eu não passei porque você julgou que eu tenho um preconceito. Uhum. Qual que é o limite para isso? Como que eles conseguem ter essa justiça social, assim, ou não é visível? É uma forma de conhecer a pessoa? Uhum. Basicamente, o que eles fazem é uma entrevista com a pessoa, né? E o que eles têm, assim, eles têm muito claro o tipo de visão que eles querem que as pessoas tenham. E a visão não no sentido que, assim, todo mundo precisa ter um mesmo posicionamento quanto ao tema tal. Mas eles têm a visão que todo mundo que está aqui tem que ter em mente que a gente vive numa sociedade que é injusta, que a gente vive numa sociedade que as empresas têm pouca diversidade dentro delas. O que é diversidade? Né? Então, assim, tem algumas coisas que, por exemplo, se você chegar lá e você fala assim, não, eu acho que realmente a nossa sociedade está super igual em termos de gênero dentro das empresas. Acho que não tem machismo, acho que, não, racismo é mimimi, enfim, sabe? Então, assim, tem algumas... Só para mimimi já... então, tem algumas coisas que é muito fácil de você identificar. Então, é muito uma entrevista, né, que eles têm para identificar qual que é a visão que as pessoas têm em relação a essas como fala? Inequalities. Essas diferenças, né? Essas coisas, assim. Então, é isso, assim, não é julgar o que, enfim, sua posição política é mais correta ou mais errada que a minha, mas tem algumas coisas que a gente não abre mão na cultura da nossa empresa. A gente não abre mão que a pessoa tenha em mente uma consciência de justiça social. A gente não abre mão que a pessoa tenha uma consciência sobre racismo na sociedade, sabe? Então, é um pouco você fazer esse checkpoint com a pessoa numa entrevista
enfim, não entrando em conflitos de coisas que, né, não tem... Não tem, faz sentido. Não precisa entrar em tantos detalhes. Só a questão de a pessoa conseguir explicar o que é diversidade, você já consegue ter o tamanho do quanto ela se envolve nisso ou não. É ver um pouco do conhecimento e consciência que ela tem em relação a esses assuntos, né? Então, é um pouco isso, assim. Mais consciência, né, nessa questão, assim, o quanto ela tem consciência da importância, né? Tá bom. Legal, bem legal isso. Não, é muito legal, assim, eu amo o case da ThoughtWorks, eu acho muito bacana. Espero que mais empresas comecem a fazer isso também, mas é um puta case, assim, eles têm muito essa visão, né, de realmente ter colaboradores diversos lá dentro, né, então, enfim, e é um dos três pilares que eles têm, né, que agora eu não vou lembrar de cabeça, acho que um era enfim, excelência em engenharia de software, tem um outro, e aí tem esse que, tipo assim, para ser um dos pilares de justiça social da empresa, é uma coisa que tem que ser muito forte lá dentro, né? E aí, o que eu acho muito legal deles é realmente a preocupação em walk the talk, né? Eu não estou aqui só vendendo que eu sou uma empresa diversa, mas eu realmente estou aplicando isso na prática, inclusive uma etapa inteira de um processo seletivo é com base nisso. Obrigada. E é muito legal porque antes, talvez, a noção de cultura era muito isso de tentar trazer uma homogeneidade, né? De todo mundo pensando de uma mesma maneira, todo mundo se ajustando ali, né? E hoje está muito nessa questão da diversidade, né? Tem uma cultura, mas uma cultura diversa. É bem interessante isso, né? Essa mudança no que se considera cultura, assim, também, né? Total. Não, e eu trago isso muito para vocês também como muito de tendências que têm acontecido, né? Porque se você olha para o mercado, a grande maioria das empresas não tem essa preocupação e não tem muita essa visão, assim, né? Então, são temas que hoje começaram a ser discutidos, são temas mais recentes dentro desse mundo, assim, mas muitas empresas, muita gente ainda acha que, não, você tem que ir achar aquele match ali da pessoa que se encaixa no quadradinho da sua empresa e é isso, assim, sabe? Então... Enfim, acho que são coisas que a gente precisa pensar, justamente porque é uma tendência e isso está cada vez sendo mais olhado com atenção pelas pessoas, né? Pessoas que eu digo assim, não só pessoas consumidores, mas pessoas também, enfim, os talentos que vocês vão querer atrair depois para sua empresa, né? Mas perfeito. Uma dúvida aqui, quais seriam as boas práticas para mudar uma cultura ou corrigir uma cultura, né, que tem alguns vícios ali de contraprodutividade, alguma coisa nesse sentido? Legal. Eu acho que eu vou passar um pouquinho mais a apresentação, que eu acho que tem alguns pontos que talvez ajudem nessa resposta, e aí eu volto nela mais para frente, pode ser? Legal. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu continuo aqui. Eu tenho uma pergunta, Mônica. Essa questão de tentar criar uma cultura na empresa, me parece que às vezes é pressuposto que se cria uma cultura na tentativa de padronizar alguns tipos de comportamentos, né? Que serão direcionados para a geração de valor da empresa, né? E aí me parece que isso, se não for tomado cuidado, é meio contraditório com a ideia de diversidade, né? Então, se você padroniza o comportamento, você cria essa ideia de homogeneidade. E eu queria ouvir de você os cuidados, né, em relação a isso, porque quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de diversidade do quê? Me parece que não são de valores, porque você está com de valores. E aí seria a diversidade de gênero, enfim, essas questões. E aí seria legal ouvir algumas dicas em relação a isso, os cuidados em relação à cultura e diversidade. Perfeito. Eu acho que desse ponto aqui, quando eu falei também de diversidade, eu acho que diversidade em todos os sentidos, né? Então, claro que acho que muito hoje, pelas discussões que a gente tem, né, enfim, contemporâneas na sociedade, a gente pensa muito em diversidade, né, de gênero, de raça, de, enfim, orientação sexual, enfim, e isso com certeza é muito importante, mas aqui eu falo diversidade no sentido que agrega isso, mas também é mais amplo. Então, diversidade em termos de tudo, assim, tanto que vai desde competências técnicas, desde que, sabe, que skills você tem ali, e tanto skills quanto hard skills, mas soft skills também, diversidade de, enfim, vivências,
diversidade de experiências, diversidade de backgrounds, sabe? Eu acho que é diversidade em todos os sentidos, assim. Então, olhar, assim, para gênero, para raça, para orientação sexual e tudo mais. Mas também é isso, quanto mais você amplia o que é a diversidade, né? Você chega a essas pessoas diversas que é isso, diversidade de vivência e background, o que a pessoa já viveu antes na vida dela, que é diferente do que eu vivi, sabe? Isso é muito importante, assim. Então, é isso que você falou, assim, um pouco do que eu trouxe aqui, sabe? Não pensar tanto na pessoa que vai se encaixar naquela cultura, mas o que ela pode agregar. E ela pode agregar isso, com certeza, por ter ali uma diferença de gênero, por ter, né, que basicamente é isso que eu tô falando, assim, a diferença de vivência, né? Quando você tem diferentes tipos de gêneros, de raças, de tudo mais. Dona, desculpa, gente. Enfim, quanto mais diferença de vivências você tem, melhor é a cultura da sua empresa, sabe? Quanto que as pessoas vão agregar lá dentro justamente porque elas viveram coisas diferentes que você. Não sei se eu te respondi. Perfeito. Obrigado, mano. Imagina. Mônica, Agora... Desculpa. Pode falar. Nesse caso, Não. você falou bastante de ser uma cultura, de ter uma cultura orgânica. E tem aquela frase que eu ouço bastante, pelo menos, que é fake it until you make it, que é mais ou menos o contrário. Queria saber o que você pensa nessa relação, assim. Cara, essa frase, enfim, eu pessoalmente não gosto muito dela porque vai no sentido oposto, né? Você, assim, ser fake é você não estar sendo autêntico, né? Você, enfim, tá colocando ali uma coisa que não é autêntica, que não tem a ver com a verdade, com o que realmente acontece, né? Então, eu acho até que não tem por que você, tipo, fake it until you make it, porque quando você for make it, você vai fazer isso em cima de uma coisa que não é uma verdade, sabe? Eu acho que não tem muito por que você tentar colocar uma coisa ali que não é orgânico, né? Tudo, e a gente vê isso muito, tudo que não é orgânico, tudo que é forçado, tudo que é um pouco imposto ali, não se mantém, sabe? Ou você vai ter problema com as pessoas que vão questionar isso dentro da sua cultura, ou você vai ter os problemas de performance lá dentro, porque as pessoas não vão dar bons resultados, você vai ter problema em engajamento, você vai ter os outros problemas que surgem, né? De questionamento de valores e tudo mais. Então, acho que, enfim, o fake it until you make it talvez seja uma frase que cai em algumas poucas situações, assim, mas eu acho que em termos de cultura não tem porquê, sabe? Eu não vejo um ganho por trás de você, enfim, ter algo fake no início para depois você realmente fazer algo. Entendi. Eu penso mais na situação de que sua cultura da sua empresa não está muito legal, você percebe problemas e como mudar isso? Não percebo uma forma diferente ou melhor de fazer essa modificação. Legal. Eu acho que isso... Eu vou te responder também. Tem mais slides que eu preparei aqui, que eu acho que a gente passa um pouco por isso. Eu só ia perguntar para a Marina e o Felipe, porque eu acabei de ver que são 7h30, eu não sei o quanto eu posso, enfim, avançar do horário aqui. Mas... Tá super vontade, tranquilo, Mônica. tá super tranquilo mesmo, até o seu limite mesmo. Então, se você tiver compromisso e tal, mas por nós tá super tranquilo. Não, beleza, gente. Qualquer coisa vocês me apressam aqui, tá? Porque, enfim, eu me empolgo um pouco, mas vamos lá. Ô, Mônica, só aproveitando a pergunta dele, que é relacionada a isso, não só percebi que tem uma coisa errada, é como mudar isso, ou estamos começando agora, como já construir, assim, que a gente, beleza, entendi essa parte da cultura, de como que isso funciona numa empresa, assim, que está rodando já, uma empresa grande, com muitos funcionários e tudo mais, mas a gente que está começando agora, quais ações a gente toma, assim, coisas... Legal. Mônica, indo mais ou menos na linha da pergunta do Vinícius, também queria fazer uma pergunta que é assim, até que ponto a gente deve desenhar ou planejar ou definir a cultura, né? Então, tipo, o que deve ser orgânico, né, que são as pessoas do time, e o que deve ser desenhado ali. Então, por exemplo, nossos valores são diversidade, respeito. Então, o que divide entre o que é desenhado, né, como se fosse um business plan,
e o que é orgânico mesmo, que são pessoas, né? E como que a gente divide isso agora? O que a gente teria que pensar agora? Perfeito. Gente, eu vou continuar aqui, eu juro que eu vou voltar para as perguntas de vocês, mas é porque eu acho que os próximos slides trazem um pouco disso, assim, vamos aqui, que eu preparei isso. O que é preciso ter em mente nesse momento inicial? Né? Porque eu imaginei que fosse uma dúvida de vocês, pensando agora, putz, que eu tô aí com uma, duas, três, quatro pessoas na minha empresa, né, na minha startup. O que eu preciso pensar nesse momento inicial? E eu trouxe aqui algumas coisas para a gente discutir juntos, assim, acho que pode clarear um pouco a cabeça de vocês. E aí depois também, enfim, me relembrem também se eu esquecer de passar por algum ponto que vocês perguntaram. Mas fiquei aqui pensando justamente nisso, porque eu fiquei pensando nisso. Eu falei, putz, a gente faz muitos projetos com muitas empresas grandes, né? Eu acho que o ideal agora seria como que a gente encaixa tudo isso para o contexto de vocês, assim. Então, algumas coisas que eu pensei que eu acho que é legal vocês, enfim, terem em mente muito ali para fomentar o início desse pensamento em vocês. Primeiro ponto, né? Isso que eu já comentei um pouco, mas como a gente está nesse contexto de mudanças, né? E eu falo isso por quê? Porque a própria cultura Vale do Silício, que sempre foi muito ali, né, enfim, como falo, glorificada pelas pessoas, porque sim, né, enfim, tem muitas coisas boas e muitos marcos que a cultura Vale do Silício conseguiu trazer também para essas empresas de tecnologia, que são muito referência para as pessoas em termos de cultura, mas a gente vê que isso não vai se perdurar para sempre. E aí entra até um pouco no ponto que, desculpa, gente, eu não consegui ver os nomes de quem foi perguntando, mas que algum de vocês perguntou sobre diversidade, né? Por que ela não vai se perdurar para sempre? Porque as pessoas hoje, né, enfim, geração Z aí, cada vez mais questiona isso, assim, putz, você olha para uma cultura Vale do Silício, quando você olha para os fundadores, quem são? São homens, brancos, héteros, todos ali fizeram, sei lá, uma Stanford da vida, saíram de Harvard, tiveram acesso às melhores universidades. Enfim, sabe, é muito homogêneo, assim. Então, enfim, isso está sendo questionado, né? Não que, enfim, sei lá, as pessoas né? Nossa, não quero mais gostar do Google por causa disso, mas, enfim, é o contexto de mudanças que a gente vive, a gente tem que ter isso sempre na cabeça, né? Então, as pessoas hoje, quando a gente, inclusive no projeto que eu fechei agora para uma startup francesa, que a gente conversou com pessoas de várias organizações, várias empresas de tamanhos e tipos diferentes no Brasil, e quando a gente entrava até um pouco nisso, né, de cultura Google, as pessoas falam assim, putz, acho muito legal, mas sei lá, pensando bem, não sei se ter ali uma mesa de ping-pong, uma mesa de bilhar, é uma coisa que eu vou querer, sabe, para mim, porque aí as pessoas já começam a fazer umas associações que elas falam, puta, a cultura Google também, ela é muito legal, mas ela também foi muito pensada para tirar o máximo da produtividade das pessoas. Né? Você tem ali uma mesa de ping-pong, uma mesa de bilhar dentro do escritório, você tem uma cozinha que tem todas as comidas imagináveis do mundo, e você tem café da manhã e almoço e jantar para você estar lá dentro do escritório e produzir. Né? Então, esse mindset voltado... Gente, eu adoro qualquer escritório que tenha muita comida ali para minha disposição. O ponto não é esse. Mas é como que, tipo, as pessoas começaram a questionar um pouco, sabe? Tipo, putz, mas tá valendo a pena, sabe? Eu ter, enfim, esse escritório com todos esses perks, se for para eu ficar também trabalhando, sabe, 12 horas por dia? Não sei. Então, tem esse questionamento desse mindset, né? Muito voltado à otimização, muito voltado à produtividade, muito homogênea, né? De homens brancos, héteros. Enfim, isso está sendo questionado. Então, é mais uma provocação que eu deixo para vocês, mas como não somente também se adaptar a essas mudanças, mas como ser parte dessa mudança de estrutura, né? Porque ela continua e vai continuar acontecendo. Mônica, Pode falar. até falando sobre esse seu último slide, eu vi esse fim de semana, e quem não viu, acho tipo uma forte recomendação, um documentário que estreou recentemente no Netflix, O Dilema das Redes. Ah, muito bom. Vai muito nessa vibe de, tipo, de provocar esse questionamento nas pessoas de se realmente o que está acontecendo lá, o Vale do Silício, é tipo o futuro, o que a gente espera de humanidade. É um documentário muito bom. Uhum. Sim, não, esses dias mesmo eu vi também no meu LinkedIn, chegou para mim na timeline ali, de algum funcionário, enfim, dos Estados Unidos, né, do Facebook, que fez um post pedindo demissão, falou que se demitiu justamente porque ele não concordava com
que o Facebook causou no mundo, né? Enfim, algoritmos. É bem nessa vibe mesmo. O documentário é até meio assustador. Não, assim, é uma empresa que, cara, mudou o contexto de eleições no mundo, assim, sabe? É muito bizarro. Mas, enfim, talvez antes as pessoas não tivessem esse questionamento, hoje elas têm, né? Será que eu quero trabalhar para uma empresa que tá ligada a essas coisas que talvez não vão ao encontro do que eu realmente acredito, do meu propósito, né? Então, enfim, questionamentos estão surgindo aí, estão surgindo cada vez mais. Muito bom. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, eu acho que aqui responde um pouquinho, não sei se totalmente, mas de algumas perguntas que vocês fizeram, atenção a luzes e sombras. Isso é uma coisa que a gente faz muito, a gente, enfim, explora muito isso dentro dos projetos de diagnóstico que a gente faz, porque basicamente todos os traços culturais, elas tendem a trazer luzes e trazem sombras, né? Então, por exemplo, trouxe até um exemplo aqui que também é de uma empresa que a gente trabalhou, não posso citar nomes, mas a gente explorou a cultura dessa empresa, o que a gente viu? Putz, é uma cultura super high energy, sabe? As pessoas são muito motivadas em trabalhar lá dentro, cara, elas gostam ali, acordam cedo, produz resultado, foco, sabe? A galera tem uma energia, uma motivação muito forte lá dentro, isso é bem incrível. Mas quando você olha para essa luz, toda luz ela cria uma sombra, né? E quando a gente olhava para o outro lado com um pouco mais de cuidado, a gente via que, putz, a galera super high energy, mega motivada, mega foca nos resultados, super se identificava com o propósito da empresa, mas a sombra que tinha vinha disso. Putz, vinha uma exaustão, vinha síndrome de burnout, vinha a galera falando, puta, não, gosto muito, mas assim, sei lá, não tô conseguindo ver minha família direito, sabe? Então, esse é um exemplo que eu acho que é um exemplo mais fácil de entender, mas toda luz, ela traz uma sombra, né? E eu acho que isso, enfim, vai acontecer na cultura das empresas de vocês, sabe? Tudo que é bom sempre tem um lado ruim, né? Um lado, nem diria tão, talvez ruim, mas um lado que precisa ter atenção. E aí acho que é um pouco disso, assim, como que a gente, enfim, você não vai ali, vamos matar a sombra e não existe mais, ela continua ali, só que justamente o que você precisa fazer? Você precisa olhar para isso, então primeiro você precisa ter consciência que existe uma sombra ali nas luzes da sua empresa, e como que você potencializa as luzes e minimiza ao máximo as sombras, sabe? Então é você, enfim, acho que acima de tudo ter essa consciência, né? Porque tem gente que acha que, tipo, não, aqui só tem as coisas boas, uhul, mas você não enxerga que tá a camada que tem por baixo, né? E isso é muito importante, assim, porque acho que tudo que vai se criando, assim, gente, não, sem exceção, não tem nenhuma cultura para a qual a gente olhou e investigou que a gente só viu coisas boas e não viu coisas, né, as sombras que surgiam disso, assim. Então, acho que mais que tudo é ter atenção e um olhar, né, para isso, assim, para que vocês possam, enfim, sempre ter esse cuidado dentro da cultura de vocês. Um outro ponto aqui, que também acho que tem a ver com uma das perguntas que vocês fizeram, mas é o Fight for the Culture. Isso é uma frase que veio de um treinamento que uma das sócias da Nexo fez com o Uri Levine, não sei como falar o nome dele, que é o fundador do Waze. E ele falava muito isso, assim, fight for your culture. Né? Então, basicamente, o que é? É você ter um olhar atento e uma preocupação genuína para a cultura da sua empresa, desde o dia zero, né, que é o que eu falei, essa cultura orgânica que vai se criando, né? Como que você, enfim, consegue fazer com que isso se perpetue de uma forma saudável na sua empresa, porque, enfim, ela vai continuar existindo para todo sempre enquanto sua empresa existir. E o Fight for the Culture também é muito como que você preserva pessoas que fortaleçam a sua cultura. O que quer dizer isso? Quando você olha para as pessoas que estão ali dentro da sua empresa, dentro da sua startup, né, enfim, no estágio que a sua empresa esteja, como que você vê que as pessoas que estão lá dentro, elas realmente estão fortalecendo a cultura e elas não estão sendo danosas para a cultura. E aí, quando eu digo danosas, enfim, às vezes tem um mindset que as pessoas podem pensar, é uma pessoa que não está entregando resultado, é uma pessoa que, putz, tem alguma incompetência técnica ali que não está muito legal. Mas, assim, acho que, claro, isso precisa ser olhado, né? Mas mais que isso, mais do que olhar para competências técnicas, é você também ver o quão danosas as pessoas podem ser para a cultura da sua empresa, né? E aí isso entra em valores, isso entra em crenças, isso entra em, né, são coisas, enfim, que é até um pouco, eu diria um pouco mais difícil de mensurar, mas não é impossível. Tinha uma pergunta que acho que alguém mandou no questionário sobre isso, posso falar um pouquinho também. Mas é isso, preservem pessoas que fortaleçam a cultura de vocês, sabe? Em competências técnicas, muitas vezes as pessoas podem aprender. Muitas vezes, quase sempre, sabe?
alguma pessoa que, enfim, tá ali numa curva de aprendizado, tem coisas que você consegue mudar. Agora, a pessoa realmente ter a ver ou não com a sua cultura é um pouco mais difícil, sabe? Então, tenha esse olhar para ver também o que pode ser mudado, o que não pode, e lute pela cultura de vocês, né? Enfim, preserve as pessoas que fortaleçam a sua cultura e fiquem de olho para as pessoas que talvez possam ser danosas para a cultura da sua empresa. E aí, um último ponto, mas assim, last but really not the least, be a good leader. E aí eu trouxe esse ponto porque é um ponto que eu acho, a primeira coisa quando eu penso, assim, gente, em problemas de startups, é liderança. E eu acho que isso é super importante para vocês que estão começando startups, assim. Então, isso eu falo não só da minha experiência, né, de ter trabalhado em lugares que, enfim, talvez hoje são empresas grandes, mas começou ali num clima super startupeiro, mas a coisa que a gente também vê no próprio mercado, né? Como o principal problema realmente está nas lideranças desses lugares. Por quê? Porque são empresas que nasceram muito jovens, com pessoas jovens, pessoas, né, da faculdade, que foram lá, tiveram grandes ideias, criaram uma startup que depois conseguiu investimentos e rodadas e virou uma puta empresa. E as pessoas crescem rápido lá dentro. Isso é normal de acontecer em qualquer startup, né? Só que é isso, as pessoas crescem e não necessariamente porque a pessoa é uma ótima programadora, ou um ótimo CEO, ou um ótimo financeiro, o que quer que seja, não necessariamente essa pessoa vai ser um bom ou uma boa líder, né? Muito porque liderança é algo que precisa ser desenvolvido e precisa ter um grau de maturidade também que você vai adquirindo não só profissionalmente, mas pessoalmente também, né? E a gente vê que isso é um grande problema que as empresas têm, assim, enfim, conheço pessoas com quem a gente conversou e pessoas, né, do meu círculo pessoal que deixaram suas empresas e elas falam assim, puta, eu amava a minha empresa, eu amava o que eu fazia, amava me identificar com um propósito, amava tudo, mas, puta, meu líder ou a minha líder não dava, sabe? E as pessoas, eu inclusive, já, enfim, deixei a empresa por causa de uma liderança que não rolava, assim, sabe? O líder tem um papel muito importante na vida das pessoas, no desenvolvimento das pessoas também. Então, é importante ter uma visão de como que eu consigo ser uma boa líder, né? Liderança está muito no problema das empresas mais jovens, e como que você, enfim, lida com isso, sabe? Eu acho que uma coisa também que a gente vai aprendendo conforme a gente vai errando, mas uma coisa para ter em mente é que isso, a boa liderança, ela não acontece por skills. Ela não é uma coisa técnica, né? Ela acontece muito sim por um alinhamento de propósito e valores coerentes. Então, quando você age com o seu time em coerência com os valores que você acredita, em coerência com os valores da própria empresa, né? Você pode ser sim uma pessoa inspiradora para a pessoa, mais do que você só ser um ótimo programador, um ótimo financeiro, um ótimo sei lá o quê. E aí, dentro disso, eu trago aqui um conceito que a gente trabalha nos programas, nos módulos de desenvolvimento que a gente faz. Não trouxe aqui o módulo inteiro, porque senão, enfim, ia ficar aqui até meia-noite com vocês. Mas tem esse termo, que é de um curso de Wharton, que a gente fez, que uma das sócias da Nexo fez, e a gente chama de Leadership Signature, que é basicamente qual que é a sua né, assinatura da sua liderança, qual que é a sua marca de liderança. Que basicamente é uma coisa que esse curso de Wharton fala, é que nos últimos 50, 60 anos, teve muitos estudos que as pessoas fizeram para tentar definir, né, quais eram as personalidades, o estilo de liderança, a personalidade, as características, o comportamento de um bom líder, ou de uma boa líder. E nenhum deles tiveram sucesso. Isso, primeiro assim, que bom que não existe uma fórmula certa, porque senão, se você não está dentro daquela fórmula, você nunca vai ser um bom líder, e isso seria muito triste. Mas uma coisa que a gente precisa ter em conta também é como a liderança é justamente isso, não ter uma fórmula certa. Por quê? Porque a boa liderança ela não depende só de você como pessoa ou como profissional. Ela depende dessa mistura entre, enfim, você como um líder, mas também depende do seu time e também depende do seu contexto, né? E aí é isso, por exemplo, um líder, sei lá, trabalha, enfim, não vou dar exemplo de empresa, mas um líder que trabalha em uma empresa e tem um tipo de time e vive um tal contexto, talvez ele seja um ótimo líder nesse lugar. Mas se ele mudar para um outro perfil de empresa, com outro perfil de time, em outro contexto, ele pode ser um bosta, sabe? Então, assim, a liderança, ela não depende só de você, ela depende de tudo isso, sabe? Então, é importante ter em mente também que, enfim, tem outros fatores que entram um pouco nessa conta do que seria essa boa liderança.
E é isso, assim, é preciso encontrar muito, né, qual que é a sua, enfim, o seu propósito e qual que é a sua assinatura como líder. E isso passa muito por esse processo de autoconhecimento, né? E isso, enfim, invistam em autoconhecimento, sabe? Acho que desde, enfim, cursos, terapia e qualquer coisa que façam vocês se conhecerem melhor, mas vocês precisam entender também o que faz sentido para vocês como liderança, né? E aqui eu trago isso, assim, líderes autênticos, eles lideram com seus corações e suas cabeças. E aí, não é só para ser uma frase bonita, mas é porque é realmente isso, assim, né? Às vezes a gente acha que o líder, um bom líder, uma boa líder é uma pessoa que, sei lá, extremamente, né, tem aqueles skills que a gente geralmente linka com liderança, né? Tipo, uma pessoa que, puta, fala muito bem, tem uma ótima oratória, se posiciona, né? Uma pessoa pragmática, uma pessoa objetiva e, tipo, não, às vezes não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, é importante que, como líderes, né, a gente olhe, sim, para... Né, que a gente lidere com a cabeça, que pense, sim, você precisa, querendo ou não, pensar em resultados, você precisa pensar no produto da sua empresa, você precisa pensar em performance, né? Senão, enfim, se sua empresa não vai para frente, ela pode, né, morrer. Mas é preciso ter essa parte de coração, essa parte emocional também, né? Então, líderes autênticos, eles demonstram essa paixão pelo que fazem, eles demonstram essa conexão com o propósito, e eles praticam isso de uma forma muito consistente com os times deles, né? E é isso, assim, tem essa autodisciplina, tem isso por alcançar resultados, mas é uma mistura dos dois, então não basta você só ter a parte racional ali, mas esquecer um pouco desse lado um pouco mais emocional também, na hora de você liderar pessoas. E aí aqui um pouco, enfim, alguns bullet points, assim, mas basicamente, então, os líderes autênticos, eles refletem essa mudança, né? Não só no que eles fazem, que é comportamento, as técnicas, os skills que a pessoa tem, mas muito para quem eles são. Então, quais são as crenças de um bom líder? Quais são os valores, né? Qual que é a identidade dessa liderança autêntica? Líderes autênticos, eles conseguem fazer esses links entre as suas próprias experiências de vida, né? De desenvolvimento, com essa parte das crenças, dos valores, do estilo de liderança. Eles também criam seus próprios códigos de comportamento, né? Eles conseguem separar isso, eles conseguem ir além do esperado dos outros, né? Eu coloquei aqui esse termo bússola interna, que é muito isso, assim, como que você se guia, não só por fatores externos, mas também um pouco daquele feeling interno que você tem, do que você realmente acredita, que você gostaria de trazer para o seu estilo de liderança. Então, enfim, acho que isso é super importante, assim, não tem, de novo, não tem fórmula mágica, né? Eu não posso chegar aqui para vocês e falar, olha, um bom líder tem que ser assim, 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 assado. Isso é muito pessoal, isso depende muito de contexto, de times, mas é importante que vocês pensem nisso justamente também para que não seja um problema futuro, né? Porque liderança é algo que assim, a gente escuta isso de startups a empresas gigantescas, assim. Então, é uma coisa bem importante para vocês terem, né, na cabeça desde o início, porque a liderança também ela está muito linkada com toda a história da empresa, assim. Isso é muito incrível. A gente trabalha com empresas que estão ali no mercado há mais de, sei lá, 120, 140 anos, e é incrível como as pessoas ainda conseguem, assim, muito da cultura da empresa está linkada com a história do fundador, sabe? Então, até um pouco do exemplo da Luiz Helena que eu falei, né? Mas como quando as pessoas contam ali a narrativa, quando elas falam da empresa, ela lembra dos fundadores, né? Então, vocês como fundadores de empresas, como fundadores de uma startup, tem muito a responsabilidade dessa construção, né? Como que vocês, enfim, vão ser as pessoas que vão ser faladas pelos outros quando eles contarem o lugar que eles trabalham e o produto que eles desenvolvem. E aqui eu, enfim, deixo só um exercício de reflexão, não para fazer agora, mas para vocês pensarem depois, né, em casa, no banho, no momento mais... São as crenças pessoais de vocês, quais são os valores pessoais de vocês, o que vocês, como pessoa, né, como Christian, Roberta, Bernardo, realmente acredita, e o que disso que vocês sentem que reflete na sua empresa, né? Entra muito naquilo que a gente está falando do autêntico, que é como que você traz a sua autenticidade também para a autenticidade que você quer colocar na sua empresa. Como que você não faz uma coisa fake no início para depois ter que mudar, sabe? Então, já pensem um pouco nessa parte de autenticidade quando vocês pensam nas empresas de vocês e o que vocês querem realmente colocar de vocês, o coração de vocês ali dentro da empresa que vocês estão criando. E acho que é isso. Aqui eu trouxe aqui só um quote do Brian Chesky, que é o CEO do Airbnb. Enfim, ele costumava, inclusive uma coisa que ele fazia que eu achava muito legal para a cultura no Airbnb,
toda segunda-feira a gente recebia na nossa caixa um e-mail dele, que ele escrevia no domingo, e contava sobre alguma história qualquer da vida dele, mas que no final, tipo, podia ser assim, sei lá, comi uma maçã ontem, mas tinha toda, assim, uma inspiração por trás e o que ele trazia para a cultura da empresa, e é uma cultura que, enfim, eu gosto muito. E ele fala isso, né? Deixa eu tentar. Eu não sei como que fecha aqui para eu conseguir ler. Mas, enfim, culture is 1,000 things, 1,000 times. It's living the core values when you hire, when you write an email, when you're working on a project, when you're walking in the hall. Culture is a simple way of doing something with passion. Basicamente é isso, a cultura, ela tem que estar permeada em tudo que você faz na empresa, né? Então a cultura, ela não é só ali a tabela dos seus valores que está pregada na parede e fica lá e ninguém nem lembra que existe, né? A cultura, ela precisa ser vivida no dia a dia da empresa, né? Então, desde quando você vai ali escrever um e-mail, quando você está tendo uma conversa no corredor com as pessoas, né? Num dia que a gente possa voltar a ficar em corredor aglomerado com pessoas, mas a cultura é isso, ela está dissolvida em tudo e ela precisa ser vivida realmente, né? Não é uma coisa só escrita na parede, mas ela tem que ser vivida na realidade pelas pessoas. E a cultura é muito isso, né? Tem a ver com essa paixão de se fazer algo, como que você coloca isso dentro da cultura da sua empresa. Então, enfim, vi esse coach aqui, achei que seria legal trazer para vocês. E aí é isso, gente. Eu acho que eu voltei em algumas perguntas que vocês fizeram, mas se vocês quiserem, enfim, me relembrar também, me digam aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa para a gente discutir juntos. E aí tem meu e-mail também, se qualquer, enfim, quiserem lembrarem de algo depois também, quiserem algum help, podem mandar um e-mail para mim também, que estou aí à disposição. Muito legal, Mônica. Muito obrigada